Olá, alunos do ensino médio, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso projeto Conquistar, projeto que vai te ajudar a conquistar uma vaga na universidade. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, como vocês já me conhecem, ministrante de língua portuguesa aqui do nosso Centro de Mídias de Educação do estado do Amazonas. Eu quero te pedir aquele favorzinho que você já conhece, né? Nos seguir nas nossas redes sociais do CEMEAN, @Centro de Mídias _AM. E se for aí postar alguma foto do nosso projeto, coloca lá a hashtag Projeto Conquistar Seducan, ok? Vamos ver então o que teremos nesse episódio. Olha só, nosso episódio 8, aulão, né? Língua portuguesa, em específico redação, continuamos com redação. E aquele nosso tema que você já conhece, meu argumento vai te convencer, meu conectivo vai te ligar e nota 1000 você vai conquistar. Eu tenho certeza que você vai conquistar sim. Olha só como detalhamento, características do texto dissertativo exigido no Enem. Olha que bacana, né? Então vamos então aí desmistificar então esse tão famigerado texto dissertativo argumentativo do Enem. Vamos ao nosso aulão. Vamos começar o nosso aulão, então, com um quiz, né? Nosso tão famoso quiz, com uma questão aqui do nosso Centro de Mídias de Educação do Estado do Amazonas, né? Uma questão do ano de 2023. Segundo as orientações do Enem, é obrigatório no texto dissertativo. Questão mamão com açúcar para vocês, olha só. Na letra A, introdução, título e desenvolvimento. Letra B, título, introdução e conclusão. Letra C, introdução, desenvolvimento e conclusão. Letra D, título, conclusão e desenvolvimento. Se você acompanhou até aqui as nossas aulas, você vai tirar de letra aí o nosso quiz, né? Vai responder de letra o nosso quiz, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês, daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, tenho certeza que vocês acertaram, né, esse nosso quiz, porque acompanharam nossas aulas, né, até aqui e viram então que nós já falamos sobre isso, certo? Vamos à resposta, olha só. Aí, né, uma questão aqui do nosso Centro de Mídias deste ano, né, uma questão fresquinha aí para vocês. Segundo as orientações do Enem, é obrigatório no texto dissertativo, ou seja, naquele texto que vocês vão redigir, né, lá no momento em que vocês forem fazer a avaliação do Enem. Essa informação, gente, ela tem lá no manual do candidato de vocês também, tá bom? Assim que vocês tiverem acesso, façam a leitura desse manual, é muito importante para vocês saberem todas as regras, né, tudo que vai acontecer nesse processo, tá bom? A alternativa correta, eu tenho certeza que você acertou, é a letra C. Introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? É item obrigatório, esses são os itens obrigatórios dentro do nosso texto dissertativo, ok? Então, olha só, de acordo, né, com as regras e orientações do Enem, não é obrigatório o uso de título, nós já falamos disso aqui, tá bom? Ele é facultativo, você coloca, né, se você se sentir seguro, né? Falamos disso, não precisa ter o título, mas se eu estou seguro para fazer esse título, e eu tenho certeza que você está, porque você acompanhou as aulas do nosso projeto Conquistar, você vai lá e coloca esse título, tá bom? Ele não é obrigatório, você coloca se você quiser, tá bom? Mas a nossa redação, ela precisa, né, obrigatoriamente, atender à estrutura dissertativo-argumentativo, tá bom? Com introdução, desenvolvimento e conclusão. Esses itens, eles são obrigatórios, tá bom? Senão você vai perder ponto aí na sua redação. Introdução,
desenvolvimento e conclusão. Então, caso o texto que você for redigir ele não atenda à proposta solicitada, né, ou possua outra estrutura textual, configurará fuga do tema, né, não atendimento à estrutura dissertativo argumentativo, que é um ali dos critérios avaliativos do texto dissertativo. Quando o corretor pegar o seu texto, ele vai fazer a leitura. Se você fugir ali dessa estrutura, né, você estará então infringindo aí essa regra, né, que o Enem impõe, que é o não atendimento à estrutura dissertativo argumentativa. E logo essa redação ela vai ser zerada pela banca, tá bom? Então fiquem atentos, nada de inventar outra estrutura de texto, seguir aí introdução, desenvolvimento e conclusão, que é isso então que, né, a estrutura do texto dissertativo argumentativo do Enem pede, tá bom? Mas tenho certeza que vocês já sabem disso e agora nós vamos aí validar essa informação na nossa aula, ok? Então vamos ao nosso conteúdo do aulão. Meus queridos alunos, olha só. Nós devemos atentar que a redação do Enem, ela exige um texto dissertativo argumentativo, tá bom? Então, olha só, um texto dissertativo argumentativo. Dissertar é falar sobre o tema sugerido sem a intenção de convencer, somente dissertar. Já quando eu disserto de forma argumentativa, eu vou expor ali a minha opinião sobre o tema proposto, tá bom? Então, a gente precisa, no texto dissertativo argumentativo, nos posicionar, né, a fim de convencer aquele leitor, tá bom? Então, olha só, eu convenci o leitor, né, vou convencer aí, através do meu texto dissertativo argumentativo. Conseguiram perceber a diferença do que é dissertar e do que é dissertar argumentando? É isso que eu quero que vocês percebam aqui para a gente começar a nossa conversa sobre a estrutura, né, desse texto dissertativo argumentativo, tá bom? Então, assim acontece com uma dissertação também de mestrado, né, em que você escreve sobre algo sem o poder de convencimento. Já uma tese de doutorado, você precisa expor esses argumentos, tá bom? Então, eu disserto, eu vou colocar ali, né, a minha ideia, mas sem argumentar. Já quando eu estou ali numa tese de doutorado, eu preciso ter esse poder de convencimento, porque eu vou expor meus argumentos, né, para convencer ali o leitor que a minha tese é verdadeira, ou seja, que tem validade aquela tese, aquela minha ideia central, aquilo que eu quero trazer ali para, né, como ideia geral do meu texto, né, da minha tese, ok? Então, olha só, nós já sabemos então essa diferença, certo? Entre dissertar e dissertar argumentando. Nós vamos ver então agora a estrutura de uma dissertação, né, de uma dissertação argumentativa, tá bom? Dissertativa argumentativa, esse texto aí que o Enem exige. Primeiro passo, olha só, nós temos então a introdução, é a primeira parte do nosso texto dissertativo argumentativo, tá bom? Dentro dessa introdução, então, eu tenho o tema, né? Tenho o nosso problema e tenho a tese, né? Tenho aí essa sequência. Tema, problema e tese. Então, a nossa introdução ela é composta pela apresentação do tema, né? Eu tenho ali, vou apresentar naquele momento o tema, lembrando que o tema é o assunto e não o título, né, da redação, já falamos sobre isso. Vou trazer o assunto, vou trazer os problemas relacionados a ele, né, a esse assunto, e a tese, ou seja, a minha ideia que eu vou defender, que eu pretendo defender no texto, tá bom? É muito importante já deixar claro nos primeiros parágrafos a tese que será defendida. E em seguida, nos parágrafos de desenvolvimento, devem conter os argumentos que sustentam a nossa tese. Já falamos disso aqui, né? Então, que eu preciso dos argumentos para ali comprovar a minha
tese, tá bom? Então, a introdução, ela vai ser composta aí basicamente, né, pelo meu tema, pelo meu problema e pela tese, tá? Lembrando, o tema é o assunto, já vou trazer logo o assunto ali na minha introdução, vou trazer os problemas relacionados a esse assunto e a tese que eu vou defender, né, a partir desse tema e desse problema, tá? Esse é o nosso parágrafo introdutório do texto dissertativo argumentativo, tá? Os argumentos, eles vão entrar, não entram agora, eles vão entrar no desenvolvimento, tá bom? Que nós vamos ver agora. Olha só, o desenvolvimento é composto por quê? O argumento 1, o argumento 2, né? Temos 2 argumentos, então, aí para o nosso desenvolvimento, tá? Então, o desenvolvimento ele é um aspecto, né? Os nossos argumentos, o nosso desenvolvimento são aspectos necessários à argumentação, tá? Uma proposta sobre o mundo que provoque um questionamento quanto à legitimidade da proposta. Então, olha só, esse argumento que você vai trazer, né, para comprovar sua tese, que está lá na introdução, tá? É uma proposta sobre, né, sobre o mundo aí que vai provocar esse questionamento à legitimidade da tua proposta. Isso é que o Enem pede, tá bom? Ali também nós vamos ter o quê? Um sujeito convicto em relação a esse questionamento e que desenvolva um raciocínio para tentar convencer sobre a validade da sua proposta, ou seja, o candidato. Prestem atenção aí, o que o Enem quer? Esse segundo parágrafo que nós vimos agora, né? Uma proposta que sobre o mundo que provoque aí um questionamento sobre a legitimidade da proposta. Você, enquanto candidato, né, deve ser esse sujeito convicto em relação a esse questionamento e que vai desenvolver um raciocínio para tentar convencer sobre a validade da sua proposta. Essa é a sua função enquanto candidato e redator do seu texto do Enem, tá bom? Vamos continuar, olha só. Um outro sujeito, né, que seja o alvo da tua argumentação, né, que você vai utilizar nos seus 2 argumentos no desenvolvimento, tá? Então, olha só. Nós temos que trabalhar, né, dessas 3 formas. Para o Enem, né, para você mesmo, né, o seu candidato, e para o outro sujeito, que será o alvo ali da tua argumentação. Então, o redator, continuando aí, então, nosso conteúdo, olha só. O redator, ele deve ainda definir, né, de acordo com o tema a ser discutido, o modo de apresentação dos argumentos. Eles serão somados, haverá uma oposição de aspectos positivos e negativos, a argumentação será feita por meio da apresentação de causas e consequências, né? Tudo isso nós vimos até agora aí no momento de montar a estratégia dos nossos argumentos. Então, você, que é o redator, vai definir, né, de acordo ali com o tema, né, a ser discutido, o modo que você vai apresentar esses argumentos. Se eles vão ser somados, se haverá uma oposição ali, né, de pontos negativos e positivos, se haverá uma argumentação ali de causa e consequência. Tudo isso é estratégia argumentativa. Não esqueçam disso, nós já vimos até aqui, né, nos nossos episódios, tá bom? E depois do desenvolvimento, nós temos o quê? A nossa conclusão, exatamente, né? Aqui embaixo, por último, mas não menos importante, nós teremos então a nossa conclusão, certo? Então, a conclusão, ela é elaborada a partir da retomada do tema, tá bom? A apresentação de proposta de intervenção e a reafirmação da tese, tá bom? Então, é uma retomada do tema e do problema, uma proposta de intervenção e você vai reafirmar a tese, tá? Então, a nossa conclusão, não esqueçam, já trouxe lá na introdução o tema, o problema, a tese, né? Vou argumentar, vou trazer argumentos para essa tese, para essa minha introdução, né, no meu desenvolvimento, e a conclusão vai fazer o quê, né? Eu vou elaborar ali a partir vou retomar esse problema,
ok? Os problemas que eu trouxe lá na minha introdução, na minha tese, né, que eu propus ali, lá na introdução. Vou apresentar uma proposta de intervenção, o que eu posso fazer para melhorar esse problema que eu trouxe lá na minha introdução, né? E a partir daí eu vou reafirmar a minha tese. Eu vou trazer, né, vou reafirmar o que eu trouxe ali como ideia central. O que eu posso fazer? Vou fazer isso. Então, lá na sua conclusão, você vai reafirmar, né, a sua tese através da proposta de intervenção que você trouxe. Não esqueça que essa estrutura do texto dissertativo argumentativo é para o Enem. O Enem exige isso. Se você pegar ali o manual do candidato, você vai ver que há essa exigência, tá bom? Então, não vamos esquecer que essa estrutura do texto dissertativo argumentativo, ele vai ter na introdução o tema, o problema e a tese. Depois você vai trazer ali argumentos, né, 2 argumentos, o 1 e o 2, para comprovar essa sua tese. E por último, você vai ali trazer a apresentação de uma proposta de intervenção e depois reafirmar a sua tese, ok? Entendido, então, a estrutura do texto dissertativo argumentativo? Vamos saber realmente se vocês aprenderam do nosso segundo quiz. Olha só. Vamos, então, colocar em prática aí no nosso quiz 2 o que vocês aprenderam no nosso aulão. Olha só. Temos uma questão adaptada aí para vocês, né? Elaboramos, pegamos essa questão e adaptamos para facilitar o entendimento. Olha só. Os parágrafos de desenvolvimento de um texto dissertativo argumentativo são. Então, atentem aí, olha só. Os parágrafos de desenvolvimento. Quais são os parágrafos de desenvolvimento, né, aí de um texto dissertativo argumentativo? A. Parágrafos em que o autor exprime seus sentimentos em relação aos problemas sociais e pessoais. Será? Letra B. Partes do texto marcados pelo diálogo entre protagonista e antagonista. C. Parágrafos em que o autor descreve seus argumentos persuasivos utilizando citações ou comprovações. Interessante aí essa alternativa. Ou D. Partes em que o autor aponta a proposta de intervenção do problema abordado no texto. Será que é a alternativa D? Analisem com cuidado aí as alternativas, né? Releiam a questão e daqui a pouquinho a gente volta então para vocês, né? Com a resposta, né? Para saber se vocês acertaram. Muito bem, tenho certeza que já responderam e acertaram a nossa questão aí do nosso quiz de número 2, né? Porque vocês prestaram atenção no nosso aulão, tenho certeza. Vamos então, olha a nossa correção, olha só. Nós vamos voltar à questão aqui para a gente observar alguns pontos, né? Antes de trazer a resposta para vocês, tá? Então, o que a questão pede, gente? Os parágrafos, primeira coisa, os parágrafos de desenvolvimento. Vejam que está no plural, né? Então, está dizendo que eu tenho mais de um parágrafo de desenvolvimento. Lembram lá que eu falei para vocês que eu posso trazer 2 argumentos, né? Que eu tenho que trazer 2 argumentos. E esses 2 argumentos, eles vêm em parágrafos diferentes, tá bom? Aquela sequência que eu mostrei para vocês podem vir em parágrafos diferentes, tá bom? Então, os parágrafos de desenvolvimento de um texto dissertativo argumentativo, que é o exigido, né, pelo Enem, são o que eu tenho que ter nesses parágrafos, né, de desenvolvimento dentro da minha redação dissertativa argumentativa. Então, parágrafos em que o autor exprime seus sentimentos em relação aos problemas sociais e pessoais, olha só, seus sentimentos. Será que fica legal colocar ali no parágrafo de desenvolvimento, né, os meus sentimentos em relação aos problemas sociais e pessoais? Acho que não fica tão
tão bacana, né? Então já vamos eliminar aqui a alternativa A. A letra B, partes do texto marcadas pelo diálogo entre protagonista e antagonista. Opa! Protagonista e antagonista vai aparecer lá em outro gênero narrativo, né? Que não é aí nosso dissertativo argumentativo. A gente deixa lá para as nossas narrativas, né? Nossos textos narrativos. Então, já elimina a questão, né? A letra B, né? A alternativa B, tá bom? Letra C. Parágrafos em que o autor descreve seus argumentos persuasivos utilizando citações ou comprovações. Opa, que alternativa interessante, hein? Olha só, o autor ele vai descrever os argumentos persuasivos utilizando o quê? Citações ou comprovações. Será, professor? Vamos deixar essa alternativa aqui em stand-by e vamos para D. Letra D. Partes em que o autor aponta a proposta de intervenção do problema abordado no texto. Será que a intervenção, tá, do problema eu trago no meu desenvolvimento? Será que aqui? Acho que não, né? Eu acho que a intervenção vem aonde? Lá na conclusão. Então, não é a alternativa D. Será que é a alternativa C, professor? Muito bem, né? Quem marcou aí a letra C está corretinho, tá bom? Então, os parágrafos de desenvolvimento de um texto dissertativo argumentativo são os parágrafos em que o autor descreve seus argumentos persuasivos. O que são argumentos persuasivos? São argumentos de convencimento, né? Que eu vou convencer ali o leitor, a banca, né, do Enem, que esses meus argumentos eles realmente são reais, né? E como que eu vou fazer isso? Utilizando os nossos recursos como citação, comprovação ou raciocínio lógico. Percebemos então nessa questão, né, que vocês devem utilizar o máximo, né, de recursos ali para convencer essa banca. Imaginem só quando, né, a banca pegar o texto de vocês, né, a redação de vocês, ou qualquer outro leitor, ele precisa ter argumentos, né, para que validam aquela sua ideia, que validam aquela sua tese, para realmente dizer, opa, bacana, esse aqui ele realmente sabe do que ele está falando, ele está trazendo o quê? Uma citação, né? Ele está trazendo comprovação, ele está trazendo um raciocínio lógico, né? Nesses argumentos, que é o parágrafo, né? Que são aí os parágrafos de desenvolvimento. Ele está trazendo esses argumentos e está comprovando essa ideia, essa tese dele. Está validando, né, essa ideia, essa tese dele ali daquele texto dissertativo. Então, quanto mais você trouxer, né, argumentos, comprovações, né, dentro desses seus argumentos, comprovações, né, estatísticas de repente, raciocínio lógico, isso vai deixar seu argumento realmente mais verídico, né? mais real, tá bom? Então, como nós vimos aqui no nosso aulão, né, os argumentos eles devem convencer o leitor, tá bom? Da sua redação. Você tem que ter esse poder de convencimento, de persuasão, né? De que ali a sua tese ela é realmente válida, tá bom? Portanto, é o momento de você utilizar o máximo de recursos para persuadir a banca. Assim acontece lá quando nós estamos fazendo uma tese, né, de doutorado. Lógico que é um texto bem mais extenso, né? Mas não vai deixar de eu utilizar esses argumentos para comprovar essa minha tese, essa ideia central, essa ideia geral do que eu estou trazendo no meu texto. Tá bom, gente? Bom, espero que tenham gostado aí do nosso aulão. Nós vamos complementar, né, o nosso aulão com o nosso cronograma. Olha só. Gente, olha só, né, no nosso cronograma de estudos, nós vamos trazer uma dica bem bacana para vocês complementarem aí os estudos de vocês sobre essa temática, né, da redação do Enem. Olha só, nós queremos que vocês, queridos alunos, né, para nos aprofundarmos neste conteúdo,
nós sugerimos então que acessem o link, né, que vai aparecer para vocês daqui a pouco e observem as redações que foram nota 1000 em anos anteriores. Isso é muito importante, né, vocês fazerem essa leitura de redações e observarem tudo que nós trabalhamos nessa aula, né, o que tem, destacando ali a introdução, o que tem de problema, né, de tema, de tese, depois olha lá o argumento, o desenvolvimento, vê os argumentos que esses autores, né, que esses estudantes utilizaram ali para comprovar aquela tese, e depois dá uma olhada na conclusão. O que eu tenho de intervenção, o que eu tenho de proposta de intervenção ali, para vocês terem uma noção mais ou menos de como acontece, tá bom? Então, nessa observação, vocês precisam, né, verificar a estrutura dessa redação, como é que está organizado a tese, esses argumentos, a reafirmação dessa tese, e isso vai levar vocês a perceber, né, esses elementos e ter uma base de como elaborar um excelente texto e também, de repente, aí ser inspiração, né, daqui a alguns anos, alguém vai ler a sua redação, assim como você está lendo de alguém hoje em dia que tirou nota 1000, né, e vai ter seu texto como base, porque eu tenho certeza que você vai tirar nota 1000. Então, olha só aí, aponte seu celular para o nosso QR Code, tá? Aí nós temos 10 exemplos de redações nota 1000 no Enem, né, que foram aprovados pelo MEC, tá bom? Esse link vai levar vocês, esse link aí do QR Code vai levar vocês direto a esses 10 exemplos de redação. Vocês podem utilizar aí para treinar a redação de vocês, tá bom, gente? Espero que tenham gostado, então, desse nosso cronograma de estudo, né, nessa nossa dica aí, para vocês continuarem os estudos de vocês. Nós vamos agora para as nossas considerações finais. Que bom que você ficou comigo até este momento, né? É bom tê-los aqui novamente e sempre, ok? Agora é aquele momento, né, de registrarmos este momento aqui com a nossa selfie, né? Então já pega aí o celular, aponta para onde, né, de onde você estiver vendo a nossa aula, ok? E vem fazer comigo a selfie de quem vai tirar nota 1000 na sua redação. Olha só. Muito bem, registro feito. Você vai fazer o seguinte, vai pegar essa foto, né, vai postar nas suas redes sociais e vai marcar o nosso Centro de Mídias, né, Centro de Mídias _AM, @Centro de Mídias _AM, e colocar a hashtag Projeto Conquistar Seducam, ok? Então eu espero vocês por lá, deixe seu like, deixe seu comentário e faça a sua postagem também, tá bom? A gente vai ficando por aqui e voltamos numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!